Nós. Olá, amigos. Bom dia. Bom dia. Que alegria, cara. Que alegria. Ó, tava comentando aqui antes de começar que eu tenho pra mim que esse aqui talvez seja o melhor congresso de todos, porque aqui só tá, assim, os sobreviventes. Os cria mesmo, tá ligado? Os raiz. Ó, vou fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quem aqui é a primeira vez que vem? Olha aí. Todo mundo que não levantou a mão é cria. Entendeu? É de casa. Todo mundo que já veio aqui antes, velho, tá ligado que vocês são quase, sim, os principais responsáveis por eu ter durado tanto no EPBR e talvez também parte dos culpados de eu ter saído também. Mas tudo bem. Ó, eu tenho pra mim que vai ser bom justamente porque aquele cara que é curioso, ele não tá aqui, entendeu? Eu ia falar um monte de coisa super massa que o Lucas Davi já sintetizou e eu não vou gastar mais tempo com a paciência de vocês. Ou eu posso só falar assim também, né? Não, mas então, aumenta aí, porque eu sou meio... Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Vai lá, você consegue. Aí, massa, top. Então, e aí, eu quero pensar que eu estou falando com as pessoas que mais se importam. Tá ligado? Eu quero pensar que eu estou falando com a pessoa que, velho, cara, você tá aqui porque você realmente não consegue não estar aqui. Entendeu? Porque se você, sei lá, velho, eu tenho certeza que você tinha um convite de algo pra fazer. Eu mesmo tenho, entendeu? Meu sábado tá um caos. Eu tenho aniversário da minha sobrinha, eu tenho agenda, meu sogro tá no hospital, tá uma doideira, mas eu tô aqui. E eu nem tô na PBR, eu nem sou treinador de nenhum time, bicho. Tá ligado? Então, assim, eu saí de praticamente tudo da FBR e a uma coisa que eu não saí é o congresso. Então, assim, eu quero pensar que eu tô falando com pessoas que se importam pelo menos tanto quanto eu. E é por isso que vai ser muito massa. Fechou? É por isso que vai ser muito massa. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, essa aqui é a minha terceira palestra e eu nunca me apresentei antes de nenhuma delas. Né? Toda palestra, sim, eu não gosto de palestra onde o cara enche linguiça e fica aqui usando uma retórica super massa. Eu gosto de conteúdo. Eu tenho um viés muito conteudista, intelectual, metodológico e tal. Então, assim, costumeiramente, eu já entro na palestra e eu vou direto pro conteúdo e dale, né? Mas como eu saí da PBR esse ano e eu não esbarrei nos meus colegas, eu pensei que hoje esse papo pode ser uma boa chance de eu apresentar pela primeira vez na minha vida, tá? Então, assim, eu sou o mochila para vocês, tá? E para literalmente qualquer pessoa que não seja da PBR, meu nome é Vitor Dutra, eu sou o ex-coordenador ofensivo do Guarulhos Rhinos, eu sou o atual coordenador ofensivo da Seleção Brasileira apenas porque o Batata não me libera e ele não quer segurar esse rojão sozinho. Entendeu? Semanalmente eu mando uma mensagem pro Batata e falo, Batata, arranja alguém? Aí ele fala, mano, tem o Arthur, mas ele é muito ruim. Tá ligado? Eu digo, mano, então vai você. Eu falei, não, tá bom então, vai eu mesmo, tudo bem. Então lá estou também como coordenador ofensivo da seleção feminina. Muito por conta que eu quero, sabe que eu vivo um milagre demais pra ficar calado. Tá? Então assim, não é proselitismo, tá? É só eu contando da minha vida, beleza? E se você, sei lá, velho, tem dúvida disso, só anda comigo e aí você vai ver. Você não precisa acreditar não, você pode ver. Tá bom? Vamos lá. Enfim, para começar, vamos fazer um acordo aqui, tá? Eu não gosto muito de palestra do cara que fica enchendo linguiça, mas agora vai começar o conteúdo de fato, tá? Agora você vai aprender coisas, e para você aprender coisas, eu preciso te mostrar como é que você vai aprender aqui, tá? Para você não perder seu tempo. Assim, esse aqui, vamos fazer um acordo, é basicamente tipo, como você não vai perder o seu tempo pelos próximos 45 minutos, tá? Eu sei que a parte mais legal do congresso é o happy hour, mas eu quero pensar que minha palestra pode ser boa para você, tá? É o seguinte, o meu slide não vai ter desenhozinho. Não vai ter. Eu não reservei 500 clipes para ficar mostrando 300 tipos de se rodar mesh, e quando que o Apex faz o tackle, quando que o Hook Defender faz o tackle, e como que você joga versus main flu, e como que você joga versus, sei lá, pattern match ou não, como você identificar se é o pattern match ou não. Seguinte, para você aprender aqui hoje, você vai ter que prestar atenção em mim, tá? Em mim. Mano, aqui vai ter só um título para eu me orientar, tá? Então você vai prestar atenção em mim, no que eu falo, e você vai ter que anotar. É sério, tipo, então tem um caderninho. Você deu um caderno? Ele deu um caderno, deu uma caneta. Se você não anotar, você não vai aprender. Estou te avisando, isso vai perder seu tempo. Estou te avisando. Tá bom? Óbvio, eu fiz questão de trazer o flipchart, eu trouxe porque eu vou usar muito. Então, mano, tem uma parte aqui que eu reservei só de X's e O's.
20 minutos da minha palestra é só X's and O's, sem parar, X's and O's. E aí vocês vão se matar de tirar todas as suas dúvidas comigo. E a gente vai desenhar a jogada, 1001 variações de mesh, o que for. Eu vou matar a sua vontade cracuda de ficar desenhando X e O e bolinha, tá? Mas eu não vou entregar esse troço mastigado para você, tá bom? Você vai ter que anotar. Além disso, é muito importante que você não seja um sabichão, tá? Porque o mesh, cara, eu tenho pra mim que a razão pra eu estar falando de mesh é justamente porque ele é um conceito estúpido de simples, tá? Então, assim, a minha ideia aqui não é reinventar a roda, pelo contrário, velho, tipo, é uma parada muito simples, tá? E constantemente você vai pensar, caraca, é tão simples assim? E nesse momento é muito importante que você não se sente um sabichão e pensa, não, mas no meu time a gente faz assim, mentira, eu já vi o vídeo da maioria dos times de vocês, velho, é horroroso também, velho. O vídeo, bom, vamos concordar também que, né, o vídeo da temporada inteira do ano passado é horroroso, tanto que os campeões brasileiros foram de novo um gringo fazendo gringuice. A gente meio que voltou para 2011. Onde um gringo correndo por aí ganha o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Ao mesmo tempo, assim é massa, porque pô, o futebol americano regrediu o quê? 12, 13, 14 anos e os técnicos, pelo visto, regrediram só uns 4, 5 anos. Então a gente está, mais uma vez, seguimos liderando a comunidade. Os treinadores lideram o FBR, sempre. Nós somos a classe que lidera o FBR, sempre. Então, assim, não seja um sabichão, tá bom? Eu tomei tempo para ver os principais jogos dos principais times dos principais campeonatos. E tá ruim. Tá papo reto. Se você comparar com 2019, tá muito abaixo. Tá incomparavelmente abaixo. Tá bom? Então não seja sabichão. Vamos lá. O que você vai aprender? Você vai aprender, obviamente, sobre tática individual. Eu vou usar muito esse termo, tática individual. Tá? Então, se você está anotando, por favor, anota assim. Existe uma diferença entre tática coletiva e tática individual. Tá? De uma maneira bastante simples, e você certamente conhece isso. Isso aqui não é um conceito novo, tá? Só que é um termo que eu vou usar para simplificar as coisas. Tática coletiva é a jogada em si, a maneira como você se comunica, a jogada que você vai fazer, o conceito que você vai rodar, o que for. E a tática individual é essa decisão tática para você executar uma tarefa individual. Então, assim, é a decisão do QB se ele vai usar fulaninho como chave ou ciclaninho como chave. É a decisão do WR se ele vai pegar um release interno ou externo, se ele vai atrasar o release ou não, se ele vai acelerar o release ou não, se ele vai usar o corte X, corte Y, se ele vai jogar de acordo com leverage ou sem leverage, se ele vai tentar inverter o leverage no meio do stem da rota, algo assim. Isso é tática individual. Então eu vou falar muito de tática individual, tática coletiva. Eu vou falar muito sobre método de treinamento. Eu vou gastar muito tempo sobre método de treinamento. Tá? Então, assim, palavras de método de treinamento, sistema dinâmico variável. Aqui, eu falei sistema dinâmico variável, espero que você não tenha um time ali. Então, assim, eu vou falar menos de desenho de jogada, tá? Antes que vocês... Eu sei que vocês são cracudos com X e O, tá? Antes disso. Beleza. Vamos nessa. Antes de seguir, importante. Agora que eu já expliquei, alguém aqui tem uma pergunta, tipo assim, eu gostaria muito de aprender tal coisa sobre Mesh, ou uma dúvida muito X sobre Mesh, ou alguma outra coisa que você gostaria de ver nessa palestra que eu não comentei aqui. Alguém tem um comentário, uma pergunta? Diga lá, Vitor. Oi? Então, aqui ó, se você for no meu último post no Instagram, você comentar lá, eu vou te mandar um link especial para uma mentoria para você deixar de ser pobre. No meu Instagram, beleza? É mentira, gente, eu odeio isso. Eu odeio, assim, é doido, velho. Eu amava futebol americano e eu não mandava tão bem assim, eu odeio mais futebol americano, sabe? Caramba, eu odeio não, eu gosto, mas assim, é só que não, né? Eu tenho que parar de falar que eu odeio porque palavra assim tem força. Eu gosto mais de um apartamento, mas caramba, velho, os meus colegas eles me dão vontade de bater nessa parede muitas vezes. Enfim, vamos lá. Primeira coisa sobre Mesh. Você precisa entender um texto de Mesh, porque antes de entrar aqui, eu imagino que todo mundo aqui sabe o que é Mesh, certo? Quando eu falo Mesh, alguém aqui não sabe o que é Mesh? Bananas não. Eu sei, é double post, velho. Mas então, se liga. Eu imagino que vocês sabem o que é Mesh porque tá no Madden. Né? Tipo, você seja lá, as duas voltas cruzando, assim, aquela coisa massa. Né? Mas você precisa sacar o contexto de onde vem. Porque se você pegar o contexto, a jogada fica óbvia. De novo, a ideia fica óbvia. Qual é o contexto? O contexto é anos 80. Anos 80, um cidadão chamado Hal Money,
ele se torna head coach de um high school pequeno, de quebrada, sabe? De quebrada mesmo. E tem pouco, de pequeno, não é só de cidade pequena, tem pouco atleta. E ele está na primeira divisão do estado dele, tem que dar um jeito de competir. O time dele é bom de basquete, na real. O time que ele vai treinar é bom de basquete, e os jogadores, na real, muitas vezes passavam a dar migué no FA quando entravam na fase de playoffs, que é quando começaram a competir no calendário do basquete. E aí eles faltavam no treino, tá ligado? Tipo assim, lá a temporada da FA começa, e aí quando tá chegando no final da temporada da FA, aí tem basquete. E aí tem um overlap pequeno entre um e outro. Quando tem esse overlap é bem nos playoffs, assim, é bem na hora H da FA. E aí esses jogadores importantes, tipo, mano, o QB, o RB, o safety, mano, os caras zicas do QB, eles começavam a faltar em treino para ir jogar basquete, que é o que eles realmente faziam. Então ele tinha um problema, ele tinha pouca gente e ele treinava pouco. Parece alguém que você conhece? Pois bem, então, sabendo que esse era o contexto que ele tinha, ele precisava dar um jeito de ter um ataque, ou melhor, um time tão simples, mas tão simples, que ele não precisasse treinar muito para ficar muito bom. Então assim, ele tinha um playbook bastante enxuto, ele fazia poucas coisas, e essas poucas coisas elas precisavam ser muito variáveis, elas precisavam dar um grau de liberdade grande, né? Para quê? Sendo mais específico, o quarterback dele era o armador do time de basquete, tá? Então assim, ele tinha que tornar o mais possível parecido, o FA parecido com aquilo que é um basquete com armador, onde ele tem um grau de liberdade grande e ele consegue se virar com a bola, entendeu? Era um cara bom, era um cara atlético, era um cara rápido, era um cara inteligente, era um cara preciso. Ele precisava colocar esse cara no ponto onde ele entendia minimamente o que estava acontecendo, sempre teve alguém livre na cara dele, tá? E aí, ele bola esse conceito de mesh, ele vai refinando isso daí, né? Então assim, a ideia de mesh parte do conceito de air raid. O Hellman é o cara que fundou esse chamado air raid, tá? E a ideia é fazer o ataque mais eficiente com o menor esforço possível. É o mais simples possível, tá? Quando você vê ataques que se comunicam com 2 palavras, ataques que vai up tempo, esse tipo de coisa, é air raid. Essa é a filosofia air raid. É manter simples a ponto de ser imbecil, tão simples, para que literalmente qualquer pessoa consiga rodar de maneira muito rápida e com poucos treinos. No FABR isso é essencial, você não tem muito treino. Você não tem muito treino. No FABR, se você tem 3 treinos na semana, pô, velho, você é privilegiadaço, entendeu? Assim, uma média ok de treinos na semana para um time, pô, de divisão 1, tá? Uma média ok de time de divisão 1 é ter 6 horas de treino na semana. O único time que vai quebrar esse padrão é o Rex e o Vaders. E o João Pessoa espertos por 3 meses, quando eles decidem levar a sério a temporada. Tá ligado? É meio que isso. Então, assim, se você não é Rex, Vaders, Spectros a partir de junho, você vai treinar 6 horas na semana, provavelmente, ou menos. Ou muito provavelmente menos. Eu diria que você vai treinar 3 horas na semana. E dessas 3 horas na semana, tem special teams, tem aquecimento, cooldown, e tem o fato também de que a gente perde muito tempo no treino porque a gente não sabe dar tempo direito. Então, assim, se você fosse fazer assim um cálculo mental, assim, pô, de quantas reps eu tive de cada conceito do meu playbook, você ia descobrir que tem muita coisa no seu playbook que você teve pouquíssimas reps no treino, que você poderia muito bem jogar fora. Entendeu? E que você seria muito mais inteligente se você tivesse menos coisa, com mais variabilidade para executar melhor. Na seleção feminina, a gente vai ter um jogo muito massa, e assim, eu não vou prometer nada pra vocês, tá? No jogo, mas assim, já falei pro Batata que, mano, se por alguma acaso a gente ganha essa merda, velho, papo reto, eu vou mandar fazer uma estátua nossa, velho. É sério. Aqui, ó. Sabe quantas jogadas tem? Sabe quantas jogadas de passe tem? Tinha 2 e eu queria que tivesse uma. Tá? De verdade. Tinha 2 porque o Batata falou, não, vamos colocar verticals, na moral. Tá bom. Não, ok, verticals. Fechou, entendeu? E aí, beleza. Colocamos uma, aí 2. A segunda não tá muito legal. Tipo, a gente tá executando meio mal, tá? E aí, pro próximo camp, quem sabe a gente vai colocar uma terceira, tá? Quem sabe? Eu estou relutante, mas tá no playbook, tá lá. A gente vai colocar o conceito de option, aquele conceitinho que o Saints roda, 3x1, corner e stop and go, que é lindo, uma delícia. Só que assim, é só pra te dar um exemplo, mano, de que, velho, eu tenho certeza que o seu playbook pode diminuir, tá bom? Vamos lá.
E esse é o contexto da mesh. Tá? É muito importante que você pegue esse contexto. Mais para frente, ele vai se tornando mais elaborado, principalmente no college, com um cidadão chamado Mike Leach. Ele é o discípulo do Real Mami, que tem um relativo sucesso. O Real Mami nunca teve sucesso. Tipo assim, mesmo, assim. Ele teve uma outra temporada boa, mas ele nunca teve sucesso mesmo, até porque ele é muito biruta mesmo. Ele é muito hardcore com o Air Raid, todo mundo que é muito hardcore com o Air Raid vira um perdedor compulsivo. E aí o Mike Leach, ele é o cara que conseguiu equilibrar isso, e ele teve um sucesso considerável no college. E pasme, esse conceito de um ataque muito rápido, muito simples, muito bobo, que qualquer um consegue executar no nível alto, ele tem muita influência sobre o FA inteirinho e na NFL, inclusive. Se você vê o ataque do Jaguars hoje, é raid pra caramba. Se você vê o ataque dos Cardinals, putz, sem comentários, é raid até o talo. Grandes quarterbacks, a começar por Gardner Minshew, o homem do bigode lá, eles operaram, ele rodava 15 mesh por jogo. Tá? Ele foi head coach de Texas Tech, de Washington State, estava em Mississippi State, teve um ataque cardíaco, morreu recentemente, muito infelizmente. Tá? Mas basicamente esse é o contexto. Tá bom? É muito importante que você pegue isso. Não adianta você pegar o X e o O do mesh sem antes pegar o contexto. É o conceito mais simples do mundo para ser executado por literalmente qualquer pessoa que treina pouco e que não entende muito de FA. Mantenha isso em mente. Não vamos inventar a roda, beleza? Deixa aqui, camarada. Mano, meu celular ficar travando, eu constantemente me perco nas notas. Tem uma coisa que eu já esqueci de mencionar, tá? O conceito de mesh, naturalmente, ele precisa se encaixar num determinado sistema. Então, você vai ver que mesh, ele favorece splits menores, tá? Costumeiramente. Então, mesh vai contra spread offense. É meio que isso, tá bom? Então, se você ama spread offense... Primeiro que eu tenho pena de você, segundo... Mentira. Spread offense pode ser bom, tá? Mas assim, mesh principal não vai muito encaixar. Costuma funcionar bem com splits menores, costuma funcionar bem com times que rodam muitas rotas cruzadas. Então, se você vai ter mesh, faz sentido você ter shallow cross, faz sentido você ter over, faz sentido você ter double post, esse tipo de coisa. Conceitos que cruzam o campo, tá bom? E, naturalmente, funciona em todo o contexto de air raid, em termos de comunicação. A ideia de mesh é você conseguir, no contexto de air raid, você conseguir comunicar uma palavra com duas palavras, uma jogada com duas palavras, né? Então, não é uma regra, tá? Você pode colocar mesh amanhã no seu playbook do jeito que tiver, tá? Mas é só explicando que favorece isso, tá? Ele funciona melhor nesse contexto. Fechou? Vamos mudar ali. Chegou a hora boa. X's and O's. Se liga. Para explicar basicamente o desenho de mesh, como funciona a parte tática de você fazer o desenho de cada rota lá, eu fiz um esforço muito massa, tá? Eu imagino que vocês já fizeram também. Esse aqui, ó. Eu tava esperando uma projeção maior, mas eu joguei no Google Mesh Concept. E dei Enter e filtrei por imagens. Vocês, tipo, dá pra ver mínima... Bom, daí de cima vocês não conseguem ver, porque vocês se dane. Ninguém mandou ficar em cima. Mas quem tá aqui na frente, vocês conseguem ver que, mano, tem muitas maneiras. Tipo, tem a maneira onde o cara para atrás do segundo nível, tem a maneira que não, tem a maneira que tem a corner na pique, tem a maneira que tem a wheel na pique, tem a maneira que tem uma dig atrás. Tipo, mano, é muito jeito de rodar esse trem. Tá? É muito jeito, e se pá, essa é justamente uma das razões pelas quais é muito difícil muitas vezes você pegar um conceito. Porque ele é tão variável, mas tão variável que você raramente entende qual é aquilo que não varia. Tá ligado? Qual parte do conceito é aquilo que não varia? Tá? Então, nessa hora, ô Rossetti, o cabo chega lá, né? O cabo chega lá? Não, então tinha. Então vamos lá. Essa é a hora, amigos. Vamos dar ali. Essa é a hora onde eu vou explicar, basicamente. Não. Eu vou ficar aqui. Putz, é só que, mano, escrever. Vamos fazer um teste. Vocês me ouvem? Check? Vambora. Nosso... então, pois é, eu já falo, eu adoro editar. Como é que eu desligo isso aqui, Rossetti? Não desliga, tá? Check. Beleza. Fica aí, né? Ó, seguinte, vamos lá. Já que não vai dar pra usar o microfone e desenhar ao mesmo tempo, porque eu não tenho coordenação motora pra isso, essa é a razão pela qual eu sou coach, inclusive. Vamos lá. Qual é o beabá de mesh, assim? Daqui, show pra você. Oi, câmera. Qual é o beabá de mesh? Vamos lá. Eu não vou nem dar o trabalho de desenhar bola, etc e tal. É isso aqui. É uma mesh
E pasme. A outra mexe, certo? E você mexe, certo? Massa. E o resto? O resto, meio que dane-se. Não é meio que dane-se, mas é assim, você pode fazer o que você bem entender. E essa é a sacanagem do mesh, tá? Suponha que, sei lá, a bola tá aqui. Putz, mano, velho, escrever desse lado vai ser um desafio cognitivo muito grande pra mim. Mas vamos lá. Não, tá bom. Fica em paz, fica em paz. Vamos lá. Suponha. Nossa, não, peraí. Eu baguncei aqui. Ah, vai. Caguei tudo, mas deu. Boa. Suponha que é isso aqui. Foi massa. Siga. Suponha que você tá em doubles, tá? Suponha que você tá em doubles. Vocês conseguem identificar que tem uma mesh que vai por cima e outra que vai por baixo, certo? Você tem que escolher uma. Né? Faz sentido? Inclusive, eu já. Aqui, ó. De qual lado faria sentido que tem a tag aqui? Vamos lá, inicialmente. Vocês são coaches. Alguém fala esquerda. Fala esquerda. Muito obrigado, Heitor. Aqui, ó. Gênio, Heitor, cara. Grande coach. Aqui, ó. Porque RB você quer a tag do lado do cara que você vai ter força na formação, tá? Taguei um cara. Então aqui, imagina que aqui tem um H, tá? Então a gente vai chamar isso aqui de H-mesh. Tá beleza? H-mesh. É o cara da tag, ele vai por cima. Então o Y vai por baixo. Beleza? Então esse maluco vai por cima, esse maluco vai por baixo. Show! Eis a mesh. A partir daqui, você tem que apenas definir regras pro restante, tá? E aí você fica livre para definir como você bem entender, tá? Vou te dizer como é que eu costumo rodar. A regra é a seguinte. Aqui a gente tem uma stop and go mesmo, ou seja, stop go. Basicamente é go versus main, curl versus zone turn, e é meio que isso. Se for main turn, regaça. Aquele pau. Se for qualquer coisa que seja off, e ele estiver em bay ou algo assim, você quer forçar o zone turn e meter a curl. O cara fez zone turn, faz a curl, independentemente de profundidade. Se for em 15, se for em 7, se for o que for, o cara transicionou, parou e volta, tá? E aqui, a gente vai ter uma corner. Nossa, essa aqui é... Imagina que isso aqui é uma corner, tá? Mas basicamente é corner com release interno, tá? Uma corner com release interno. Essa é a nossa regra. Esse cidadão corre uma swing. Esse é o nosso padrão. Precisa ser assim para você? Não! Tá? Você pode literalmente fazer do jeito que você bem entender. E qual é a variável determinante aqui? É aquilo que você faz bem. Porque, pasme, qual é a primeira leitura? Não é a mesh. Então, oi? Não. Não. É a... Vamos lá. Tratando-se de air raid, bom, e mesh é um conceito de air raid, tá? Você pode tentar pintar um porco de qualquer outra coisa, vai seguir sendo um porco. Diga lá. Isso mesmo. Peak, low, medium. Peak, low, medium. Por quê? Assim, é muito legal ver o Hellman me explicando o porquê disso. E ele explica, a primeira frase que ele fala para explicar isso é porque ele desistiu de fazer o quarterback dele seguir a progressão. É tipo assim, mano, eu acho que eu desliguei o fone. Eu desliguei o fone ou não? Você consegue ver? Tá check? Show. Eu encostei aqui, eu fiz um barulho. Se liga. Ele desistiu de fazer o quarterback dele tentar seguir uma progressão muito elaborada. Aí ele falou, quer saber, mano? Ele quer fazer touchdown e é isso. Então, ele basicamente bolou um sistema onde ele consegue facilitar que a primeira leitura seja a mais longa. Tá? E isso já estabelece uma coisa que você tem que colocar como estrelazinha aí. Coloca lá, estrelazinha. Tipo assim, o que não... Aliás, tem um slide só pra isso, mas eu ignoro depois. O que não fazer na mesh, ou a maneira mais rápida de correr mesh como um imbecil, tá? É você ter releases que não são muito rápidos. Mesh precisa de um release muito rápido. Sabe aquele WR que atrasa 0,2 segundos para sair no snap? Então, ele tá sabotando a rota, porque não vai dar tempo. Então, tipo assim, release rápido é o coaching point número 1. Eu tenho pra mim que mesh, o cara pode cagar tudo. Mas se ele só correr rápido pra caramba, ele vai estar livre. Ou pelo menos ele vai dar um ritmo legal pro QB. Porque fácil. Essa mirror corner aqui, essa flag aqui, é o seguinte. Ela vai ser corrida com 6 passos. Give or take. 6 passos mais ou menos. Tá? 6 a 8 passos. E é o seguinte.
No air raid tem uma regrinha que ajuda a QB que é 2.5 seconds and the ball's gone. É tipo, 2 segundos e meio a bola sai. E de novo, pro seu QB, isso aqui tem que ser a coisa mais intuitiva possível. Assim, eu vou explicar a progressão, mas assim, resumindo, antes de chegar na progressão, a progressão pro seu QB é, vai ter alguém livre, lança nele. Tipo, é literalmente isso. Não tem 1, 2, 3. É tipo, vai ter alguém livre. Vai. Tipo, não é linear a progressão. Tá ligado? Não tem progressão linear. E essa é uma sacada muito massa. O seu quarterback é ruim de progressão? Mexe nele. Porque não tem progressão direito. Você tem, mas tipo assim, é literalmente a progressão. Você vai estar olhando pra cá, vai ter alguém livre na sua frente, velho. Tipo, solta nele, acabou. É simples desse jeito. Tá ligado? Então, conforme o quarterback dropa, ele termina o drop, essa corner tem que estar próximo do corte. Ela nunca vai estar no corte. Vai estar no corte, sei lá, se for o Tyreek Hill, entendeu? Mas ela tem que estar próximo do corte a ponto dele estar já, mano, tipo, o corte bater com ele engatilhando. Entendeu? Então, se ele vê a transição do DB, ele tá tocando essa bola independentemente. Fechou? Claro isso daqui? Massa. Então, assim, a primeiríssima coisa é, sempre, você quer sempre priorizar essa mais longa. Sempre mais longa. Então, mano, lá no Rhinos a gente roda mesh compulsivamente. Né? O meu recorde pessoal é chamar mesh 18 vezes no jogo. Eu lembro muito, é um jogo muito massa de você ver, esse é divertido, me desculpa, Heitor, tá? Mas é 2018? Mariners e Bulls. Lucas Davi, ele chamou a mesma jogada 3 vezes seguidas. No começo do jogo. Começou o jogo, ele chamou mesh, e aí, mesh. E dessas 3 vezes seguidas, só uma vez foi na mesh. As outras 2 foi na corner. A corner é fade? Então, é isso. Então, assim, nem sempre vai na mesh. Então, pasme, cara, o conceito de mesh não é tanto sobre a mesh. Inicialmente, o conceito de mesh é você tornar... É a maneira mais simples de você fazer com que o seu quarterback e o seu WR joguem mano a mano. Entendeu? Então, pensa. Sabe aquele drill que é o WR e... O WR, o corner e o QB lançando pro WR? Simples. A mesh quer fazer isso acontecer o jogo todo. Tá ligado? Simples assim. Então, você vai, obviamente que no seu treino, você vai ter um momento disso, né, de você treinar WR versus corner apenas, e aí você vai ver lá uma rota que o seu WR ama, que ele corre super bem, tá ligado? E você vai colocar essa rota aqui, porque você quer, de novo, facilitar o processo, entendeu? Então, assim, eu tenho pra mim que coaches, muitas vezes, eles querem ser o gente, tipo, caraca, mano, eu vou ter um grande desenho aqui, velho, eu vou, mano, essa jogada aqui, aí você vai lá e você pega bagulho e desenha, fala, não, mas se você fizer o release externo, que não sei o que, 7 passos e fazer o cara dar uma pirueta, e você fizer uma leitura, se você ler o Apex, e se ele dropar não sei o que, parceiro, no final das contas, o seu trabalho como coach é só facilitar com o processo dos seus jogadores só jogar futebol, entendeu? Simples assim. Então a mesh te proporciona isso. Se você só acertar essa parte, papo reto, você vai executar a mesh do que literalmente 99% dos times do Brasil. Eu gosto de usar aqui o exemplo do Vasco, porque o Vasco roda a mesh com double post. E ele nunca lança na mesh, ele lança no double post. Por quê? Porque double post pro Vasco os caras rodam de olho fechado. Entendeu? Ou seja, é uma rota, é um conceito, um combo de rotas que eles rodam muito bem. E basicamente a mesh é um conceito que permite a eles rodar isso o tempo todo. Entendeu? Então, se você vê aquele double post que o Vasco mete no Tritões ano sim, ano também, se você vê, é uma mesh. Tá ligado? Só que daí o coach Barana só falou, mano, vou colocar meu QB, meu WR vai ficar rodando post o tempo todo, o conceito é mesh. Então você vai lá chamar trip direita, aí tu mesh. A tag é double post, arrebenta. A tag não. O complemento do conceito é double post. Fechou? Então pode ser curl, pode ser post, pode ser corner, pode ser o que for, velho. Pode ser o que você vai entender. Faz sentido? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Antes de virar, eu vou só complementar as outras rotas aqui em 2x2 e aí eu entro em 3x1. Fechou? Vamos lá. O que a gente quer com o cara da tag, o H-Mesh? O cara da tag, pasme, ele é o último cara a receber a bola. É meio anti-intuitivo isso. Mas ele precisa só definir o lado da jogada. Então, assim, quando a gente chama aqui doubles left H-Mesh, ou então, sei lá, spread left H-Mesh, o que for, esse cara, ele tem a função de fazer aquilo que a gente chama de setar a mesh. Definir a mesh. Qual é o landing spot dele? Landmark dele?
costumeiramente de 4 a 6 jardas em downs base, mas basicamente ele quer cruzar o mais próximo possível dos hook defenders, tá? O mais próximo possível de hook defenders. Então, não tem muito uma jarda. Costumeiramente vai ser de 4 a 6, tá? Mas assim, não é uma regra, tipo assim, não, você vai correr em 2 passos e o seu pé tem que estar angulado a 30 graus. Tipo, não é isso. É na frente do hook defenders. A gente quer o cara que tem a tag, ele quer que o hook defender vá nele. Ele é tipo uma isca. Então, mano, tem um vídeo da gente contra o Flamengo em 2019 que eles são muito próximos, o Hulk defender faz quase um pique, velho. Ele vai em cima do rival, assim, na cara do rival. Quase bate no cara, entendeu? Então, essa é a função do cara com a tag. É atrair a atenção dos Hulk defenders. Ele não quer estar livre. O cara da tag, ele não quer estar livre. Porque se ele estiver marcado, quer dizer que tem alguém passando livre por baixo. Certo? Então, assim, se eu sou um Hulk defender, sei lá, eu sou aqui, sei lá, o Mike desse caso aqui. Eu sou esse cidadão aqui. Sei lá. Se bem que nessa situação que raramente o Mike vai ficar ali, mas tudo bem, enfim. Só pra gente ter um parâmetro. Porque se não for o Mike, é o F aqui que vai jogar um Robin em algum lugar e ele vai ser o cara mais próximo, tá? Ele vai ser o cara mais próximo. Se liga. Eu estou dropando pra Hook e vem um cara cruzando em cima de mim, ou eu tenho que fazer o wall nele, ou eu tenho que colidir com ele, ou eu tenho que seguir ele. É uma dessas três, a não ser, claro, sei lá, que você esteja jogando muito uma situação, sei lá, de terceira para 1 zilhão, e aí eu, tipo, mano, pega a bola, eu te tacleio, entendeu? E se eu fizer qualquer uma dessas três coisas e passar alguém na frente dele, eu não pego, entendeu? Então, assim, eu quero ocupar esse cara da Hook aqui, para que eu não esteja correndo pegando o cara cruzado, tá? E aí você força os Hook defenders a ter que se comunicar muito bem. E eles têm que identificar conceito, tendência. Ele só vai conseguir combater isso aqui minimamente bem se ele identificar tendência e na hora que ele vê alguém, ele ganhar profundidade, gritar e pegar o próximo. É muito difícil, não é simples de fazer. Eu, particularmente, mano, muito honestamente, depois de anos sendo treinador ofensivo, nenhuma defesa fez isso. Papo reto, nenhuma. Eles ganharam de outras formas com o Mesh. Tipo assim, eles compensaram em outros momentos. Mas Hook Defender que tem esse nível de know-how, você pode dizer, putz, cara, isso aqui é uma mesh, eu tenho que gritar cruzando pro cara pegar o cara de lá, eu ganho profundidade, volto e pego o cara daqui. Esquece, não existe, é muito complexo. Tá? O cara tá pensando em mil e uma coisas antes disso. Fechou? Um coaching point muito massa aqui é que para esse cara não é vital ele ser estupidamente rápido. Tá? Não é vital que ele seja estupidamente rápido. É vital que que o outro seja estupidamente rápido. Beleza? Então, vamos lá. Eu falei de releases rápidos, né? Pensa. O timing disso daqui é literalmente o fim do drop do QB. Que costumeiramente é de 3 passes em air raid. Tipo, mano, a não ser que você vai pegar e largar a bola, costumeiramente é um drop de 3. Só pra dar ritmo. Então o QB vai pegar a bola no shot, ganha isso, já leva um tempo, ganha profundidade, pivoteia, e ele já quer ter. Aqui essa bola tem que começar a sair. Maluco, esse cara da mesh, ele tem que correr muito rápido. Então o primeiro coaching point pra ele é corra rápido. A profundidade, a leitura é incomparavelmente menos relevante do que correr rápido. A não ser, claro, que você, sei lá, jogue flag e aí você cruze o campo com 3 passos. Aí dane-se. Aí você não precisa ser rápido. Mas no caso de você jogar num campo com 60 metros de largura, você cruzar esse trem, você vai ter que correr desgraçadamente rápido. Por isso, de novo, que entra aqui splits curtos. Né? Splits curtos. Diga lá. Se o quarterback é um Romário, aí a coisa do cara ser mais rápido e perde. Porque ele é canhoto. Sim. Na real, a gente quer lançar para os dois lados do QB sempre. Então, assim, a gente quer ser capaz de lançar para os dois lados. O Catulo, por exemplo, ele é 10, mas ele lança melhor para a esquerda. Não sei, enfim, entreguei um ouro aí, mas tudo bem. Ele lança melhor para a esquerda, muito melhor. E é meio intuitivo isso, mas é o que é, entendeu? Então, você muda a técnica de drop para você lançar para lados opostos, né? Então, tipo assim, se eu sou 10 e vou lançar para a esquerda, eu vou fazer um drop mais curto e já virando quadril, para que eu consiga ter uma base mais para cá, entende? Então, não necessariamente vai para o lado forte do QB, tá ligado? E a ideia é que você consiga atacar os dois lados. Beleza? Tá. Coaching point para esse cidadão aqui é, de novo, correr rápido, primariamente. Ô, Rosete, me descola um copo d'água, que eu tô falando pra caramba aqui. E, segundamente, é ele ler a profundidade do outro cara.
Porque na real é outro cara meio que vai definir a profundidade. Certo? Agora, uma sacadinha é, tá? Anota isso aqui bem grande. Mesh funciona melhor em 2x2 indo pro lado curto. Tá? Obrigado, baby. Obrigado por nada. Mesh funciona melhor, costumeiramente, indo pro lado curto. Tá? Por quê? Por causa do Apex. Só por causa dele. Então, se você vai rodar Mesh pro lado largo, é bom você ter um plano pro Apex. Tá ligado? Se você tem uma rota pra prender ele, pra tirar ele, pra dar um release vertical em cima dele, ele jogar em main, algo assim, ou então se ele vai jogar em main, beleza. Mas costumeiramente ela funciona melhor pro lado curto. Lado curto, as defesas, o Apex do lado curto, costumeiramente, numa 4-2 principalmente, vai ter que ser um Will, quer dizer, numa 3-3 também, né? Mas assim, numa 4-2, o Apex do lado curto vai ter que ser um linebacker, que você espera, a não ser que ele seja o Ryan David, você espera que ele não jogue como o Apex tão bem quanto ele faz outras coisas que o linebacker faz. Numa 3-3, do lado curto, espera-se que seja o melhor blitzer dele. Então, costumeiramente, rotas cruzadas versus 3-3, o lado curto funciona melhor porque costumeiramente é de onde vem mais blitz. Se o cara roda 3-3 e tá soltando blitz do lado forte o tempo todo, ele é meio trouxa. Aí você só inverte e você tem mais campo. Entendeu? Então, costumeiramente, essa jogadinha aqui, isso aqui é hash esquerda. Tá bom? E aí, sendo assim, o próximo ponto para esse cara aqui é ele ver a profundidade desse maluco aqui, que é ele que vai definir. E aí, como ele vai ter um Apex muito provavelmente na cara dele, ele provavelmente vai ter tipo um Apex nele, né? É vital que o release seja interno. Por isso que eu falei que casa melhor com rotas cruzadas, certo? Porque aí ele consegue ter vários releases internos ao longo do jogo e fazer coisas distintas. Se você não vai ter muitas rotas cruzadas, esse cara aqui vai ter que criar a tendência de release interno. Tá bom? Então ele vai ter que conseguir correr outs, correr corners, tudo isso aí com release interno. Porque para correr essa mesh com release interno é vital, porque senão você perde tempo, você perde espaço, é horroroso, tá? E aí é muito importante que você desenvolva uma técnica bastante de DL para release interno, tá? Porque eu tenho, assim, tem uma coisa que me dá uma raiva profunda é ver WR treinando release, porque é sempre uma coisa muito mole, é sempre uma coisa profundamente mole. Teve sei lá, algum time, não sei, eu inclusive acho que foi o Vasco de novo, para quem eu prestei uma consultoria, e assim, WRs, eles costumam ser moles, assim, a não ser que eles sejam um outlier, né? Eles costumam ser os caras mais, não me toques, do time, né? Tipo, um time de FA só tem debiloid, os caras que se joga de cabeça num bolinho, sabe? Esse tipo de coisa. Cara que bateria a cabeça na parede, cara que se jogaria na frente de um caminhão, mas o WR é o cara que, tipo, ele gostaria muito de sair limpo do jogo, né? E aí tem uma chance de um otário desse estar aqui, entendeu? Então você tem que, velho, a técnica de release interna aqui tem que ser, mano, literalmente, velho, técnica de DL, mano. É deep and go, velho. Mano, não tem, tipo, club, bate aqui, não sei o que, e usa, não, que nada, velho. Só deep and go, mano. Só, mano, não dá superfície de contato, velho. Eu tô aqui, ó, de novo, pé de dentro na linha, né? Pé de dentro na linha. Tem um cara em cima de mim, eu não vou fazer isso daqui pra acusar o cara, pelo amor de Deus, mano. Não, eu tenho mais o que fazer, velho. Eu já vou apoiar aqui, pô, entendeu? Eu só vou tirar a superfície dele, ele não vai conseguir encostar em mim porque ele não tem superfície, tá ligado? E eu vou arregaçar, velho, tá lá. Porque é como se fosse um DL que pode errar o gap, entendeu? É o sonho de qualquer DL, é poder fazer isso, e aí o DL faz isso, aí ele se move 3 gaps, o coach xinga ele, entendeu? Então, tipo assim, é basicamente um DL que tem 50 gaps pra usar, entendeu? Então, nesse release interno, não inventa moda, tá? Não seja um imbecil, não fica, mano. E assim, logo de cara, no seu treino 1, quando você for rodar mesh, vai acontecer isso. Tá, treino 1 de mesh, o seu receiver lá vai ter um Apex na cara dele, ou então vai estar jogando main, o que for, e ele vai querer ser o Neymar. Não, eu vou pegar o meu release aqui. Não, esquece esse maluco, velho. Já dá uma carcada, fala, velho, deep and go e vai. Beleza? Tá. Aqui, esse cidadão aqui, ele tem que ser, de novo, release ultra rápido também, estupidamente rápido. O único coaching point que eu gosto de lembrar é que eu gosto de, isso aqui é uma questão de gosto, tá? Não é uma regra, mas eu gosto de o running back constantemente terminando e parando a swing nos números e virando completamente pro QB. Virando completamente pro QB. Tá bom? E é isso. Vira. Tipo, se o QB você tá aqui, eu não vou correr assim. Eu vou correr assim. E eu dou uma janela pro cara, entendeu? Porque se eu pego a bola mesmo que atrás, isso me dá um range pra eu poder fazer alguma coisa. Tá bom? E aqui é catch and pistol. Aliás,
catching pierce literalmente para todo mundo. Talvez menos para esse cara aqui. Mas para todos os caras que trabalham com mesh, a ideia é sempre pegar e ir para frente o tempo todo. Pegar para frente o tempo todo. Não precisa, driblar o Deus e o mundo. Você precisa ganhar 2 jardas a mais, velho. Simples assim, você precisa cair para frente. Tá bom? Dúvidas até aqui? Vambora. O cara do Z, eu já comentei por cima, mas ele é o cara que tem mais liberdade, tá? Eu gosto muito de deixar, inclusive, o seu melhor receiver aqui. Por quê? Porque ele não tá no conceito, tecnicamente. Ele não tá lá. Você vai jogar de acordo com o matchup. Se você gosta do matchup, você arrebenta, tá? E aí, de novo, você coloca a rota que você bem entender, a rota mais isolada possível. Essa stop go aqui é o beabá, assim, tipo, cara, ela é muito boa, entendeu? Então, cara, se você joga que você tem um flanker muito fera, velho, põe ele aqui e joga mano a mano all day long. Mano a mano all day long. É simples assim, coach. Sim. É por isso que na seleção tem esse conceito aqui, porque basicamente a gente põe a Lara aqui, fala pra que joga na Lara e acabou. Tipo, fim, entendeu? Simples assim. Então, se você tem um Klaus lá, arrebenta, põe um Klaus aqui, volta no Klaus, acabou. Beleza? Checa até aqui? Vamos pra 3 e 1? Agora eu vou fazer um desenho decente, gente. Prometo pra vocês. Mentira, não prometo não, porque vai que eu falho na promessa. Vamos lá. Você, como que estamos de tempo? Massa. Nossa, velho. Por que eu falei que eu guardei 20 minutos para vocês não, né? Já gastei os 20 minutos. Muito bom. Aí, ó. Eu juro que eu tô acabando, então. Nossa, eu fiz uma OL muito grande, desculpa. Pera aí. Ó, eu vou me dar a liberdade de não desenhar o L, tá bom? Obrigado. É tipo isso, velho. Eu sempre tinha tido pra isso. Vamos dar ali. Vamos lá. A única coisa chata de mesh em 3x1 é que você tem pouca liberdade com relação à tag. A tag só pode vir no número 3. Tá? E se você vai meter a tag no número 2, é bom você chamar o motion. Tá bom? Então, assim, essa é uma parte meio chatinha, mas, então, por tabela, isso aqui precisa ser um Y-mesh. Fechou? Y-mesh. Isso já sugere algumas coisas. Funciona melhor ser em alinhamentos 3x1, o seu flanker isolado sempre roubar o split pra dentro. Sempre. E aí, isso muda bastante esse jogo desse flanker, tá? A gente tá acostumado na FBR a em 3x1, mano, você ter, tipo, lá, os 3 receivers, ok? E o X isoladaço, assim, tipo, mano, o X, velho. Então, e tipo assim, e 500 metros de grama entre ele e a bola. Não ficou muito legal. Então, esse flanker aqui, para ele poder rodar esse combo aqui de jogadas, ele vai ter que também ter o skill de correr outs e corners. Tá bom? Então, e assim, flanker correr corner era uma coisa meio esquisita no Brasil, velho. Tipo, então, você vai ter que criar esse hábito. Tá bom? Cria esse hábito de flanker correr corner. É a vida. Tá bom? Faz parte da vida. Então, daqui segue literalmente a mesma coisa de antes, tá? Mas, esse combozinho aqui é só alegria. Essa parte aqui, velho, é Deus no céu, isso aqui na terra. Porque, de novo, aqui você vai ter um jogo de 3 contra 2 na defesa, tá? A defesa, costumeiramente, principalmente se você estiver lidando com pattern match, eles sempre vão querer ter um jogo de um cara a mais no lado forte, né? E faz parte. Por alinhamento, a não ser que você esteja jogando a SPFL, isso vai acontecer, tá bom? Então, assim, você precisa muito de um combo vertical aqui, tá ligado? Você precisa muito de um combo vertical. E aí você pega o seu combo vertical predileto. O que eu mais curto é switch. Porque 100 de 100 vezes no combo de switch vai virar main e ninguém pega o bigode, eu sei aqui. Entendeu? Porque vira main versus release vertical. Costumeiramente é isso, né? No Brasil, nas principais divisões, hoje as principais defesas tentam rodar pattern match. Então, assim, eu vou simplificar pattern match horrorosamente aqui. Qualquer coisa de defesa vai querer me bater, mas eu vou simplificar bastante. Release vertical é main. É meio que isso. Tipo assim, mano, qualquer release vertical virou main e acabou. Entendeu? Então você mete um combo vertical aqui e virou main com um cara em cima. Tá ligado? É costumeiramente isso. Fechou? Outros combos que eu gosto é Sail. E aqui Sail eu gosto de novo. Release interno aqui, né? Pô, release interno aqui é uma delícia. Tá? Double Post Verticals.
curls, o que for, tá? E é justamente em 3x1, se pá, essa jogada aqui talvez seja a jogada que eu mais chamei na minha vida. Inteirinha. Naquele jogo lá que eu falei que eu chamei mesh 18 vezes, acho que tipo umas 12 foi só isso aqui. Tá? Então isso aqui seria tríplice direita, Y mesh. Tá, e aí você pensa, esse cara aqui faz o quê? Tecnicamente, ele é o cara do backside que sobra, certo? Ele é o cara do backside e ele vai também. E aí, ele vai correr uma wheel pra cá. Se você... E assim, essa wheel, cara, ela é bastante valiosa, mas eu entendo que existem poucos times no Brasil que tem running backs que realmente conseguem complementar o jogo aéreo. Se você tem, você vai lançar essa wheel. É muito massa, velho. É muito massa. De verdade, é sensacional. Porque a real é que, como que funciona isso aqui? Vai ter um corner aqui, certo? E aí, uma de duas coisas. Ou vai ter, tipo, um F aqui, sei lá, e o W aqui. Ou vai ter, tipo, mano, sei lá, um W mais pra cá e o F mais pra lá, assim. Um desses dois, certo? E a gente vai ter o W aqui, né? Qual é a fita? Eles estão jogando, muito provavelmente, special aqui. Se o W tá mais aberto. É special pra cá. Então, tipo, mano, isso aqui basicamente é um bracket em cima do X, tá? Se o W tá mais pra dentro, é main. Ou esse cara tá numa ilha, tá ligado? Se esse corner ficar aqui, show de bola, você tem vantagem numérica pra cá, tá? Agora, esse corner, caso por algum... Mano, se ele virou o quadro pra cá, pra ele pegar uma wheel, parceiro, boa sorte. Mas, tipo assim, é sério, é difícil, tá? É bastante difícil. E aí, agora o mais difícil é você achar um running back que corre de trem e pega a bola, entendeu? E aí você precisa roubar alinhamento também, isso às vezes entrega a jogada, mas tudo bem, tá bom? Agora uma coisa importante é que essa wheel, bicho, ela é uma wheel muito rápida e muito curta, tá? Essa wheel, o ponto de catch dela não é 20 jardas pra trás, não, mano. O ponto de catch dela é 7 jardas pra frente, tá bom? É 7 jardas. Então, mano, passou a linha de scrimmage, busca a bola. E é um dardo. É um dardo. Por quê? Porque esse cidadão, ele tá creeping out here. Então, assim, esse cara, ele vai ter um mano a mano aqui. Então, a gente quer ter um mano a mano aqui do R, recebendo aqui com o W. Fechou? Então, tipo assim, essa bola não é aqui. E não é um balão. Ela é um dardo aqui, velho. Ela é um dardo aqui. Então, assim, se for main mesmo, o que vai acontecer? A corner segue, e aí esse W vai ter que ganhar profundidade. E aí esse catch tem que vir antes do tackle aqui, entendeu? O ponto é uma wheel muito rápida. Tá? É uma wheel muito rápida, se pá não é o wheel que vocês estão acostumados a rodar. Dúvidas até aqui? Oi? Rail. Que daí você chama de um tipo, porque é outra coisa. Porque o Will é lá no Cavalo do Judas. Mas assim, no meu ataque, pelo menos, como a gente nem chama o Will at all, tipo assim, o Will pra mim, essa rota do Will aqui é uma rota, sei lá, no meu contexto é bastante inútil. Você não vai lançar uma Will aqui, né? Então, a gente chama só essa Rail, é a única variação que tem. Fechou? Tá. Beleza. Rosetinho. Eu juro que eu tô acabando. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre o que não fazer. Tá? Assim, como não cagar. Eu tenho pra mim que se você só acertar o que não fazer na mesh, você vai acertar, tipo, mano, 90% dela. Tá? 90% dela. É o seguinte, já falei. Releases lentos, certo? Ou seja, ser ultra rápido na mesh é mais importante do que acertar outras coisas. Essa é a primeira coisa, mano. É rápido. Release muito rápido. O WR precisa sair com a bola. Tá ligado? Sai com a bola, velho. Acerta o snap count. Não enrola. Cortes rápidos. Não tem tempo pra ir e voltar no release. Você não pode pegar um release interno, externo sei lá, rocker step. Não, esquece, parceiro. Esquece. Você vai pegar um release, um stem, um corte. Vai. Se o flanker não tá livre no tempo que o QB termina o seu drop, você tem que dar uma carcadinha no flanker e falar, para de correr lento, seu otário. Tá ligado? Para de correr lento. Vamos lá. Outro coaching point isso aqui vale para todas as rotas cruzadas, tá? Em todas as rotas cruzadas é muito importante que você cruze naturalmente com velocidade e você não consegue correr com velocidade se você tá olhando pro QB. Tá bom?
Então, assim, se você só correr rápido e, naturalmente, o WR correr olhando para frente, ele vai literalmente ver o espaço. Então tem aquela parte, aquele ajuste de mesh de tipo, pô, eu sento, eu não sento, eu paro, não paro. Bicho, é tão intuitivo quanto literalmente dizer pro WR, ó, se tiver alguém na sua frente, você para, se não tiver, você corre. Tipo, é intuitivo, bicho. Esse é o coaching point, é tipo, fica livre, entendeu? Então, assim, se eu, de novo, se eu sou o Y aqui, eu tô correndo a mesh por baixo, eu tô correndo a mesh olhando pra frente, tá? Para que eu consiga ver o que tá acontecendo e eu literalmente vou achar espaço. Porque lembra, o QB não está lançando para um lugar. O QB, ele faz o drop e ele tá esperando alguém ficar livre. Tá ligado? Ele tá tipo, mano, alguém livre. E aí, mano, ou seja você correndo, ou seja você sentando. Tá ligado? E é isso. Vamos lá. Por final, eu sei que naturalmente, eu não entrei muito em técnica individual aqui, tá? Eu sei que não dá para abordar profundamente, esmiuçar a técnica individual aqui, que senão eu vou, mano, assim, senão eu vou falar de mesh por 18 horas, tá? Mas é muito importante vocês lembrarem de apenas uma coisa pro QB, em termos de técnica, tá? A bola tem que ser uma pedrada o tempo todo. É pedrada, pedrada. Ah, o espiral não foi bom. Problema. Eu prefiro um pato morto rápido e forte do que outras coisas. Manda. Ah. Cara, então, eu vou entrar nisso já já, eu vou abordar o aspecto situacional de mesh. Eu tenho para mim que ela pode ser chamada em todas as alturas do campo. Em todas as situações. Eu já chamei em todas. Terceira para longa. Não, sim. Aqui, ó. Não. Se liga. Contra o Galo de 2018, que foi o Galo dos Galos, o melhor time a pisar em um campo no futebol da FBR. Aquele Galo de 2018. Eu chamei uma mesh da linha de 4-3 de defesa. E foi um catch em cima do Rafa Cruz do Ceia. Foi meio doido, mas sim, foi emocionante, eu concordo. Mas dá, entendeu? Dá. O que vai definir muito esse negócio de turnover é isso que eu tô acabando de falar. Precisa ser uma pedrada o tempo todo. Pedrada o tempo todo. Pedrada, 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 pedrada. Não, assim, ó. Se o seu QB não solta uma pedrada, não vai. Tá? Não vai. Ele não precisa ser um cara muito inteligente, ele não precisa ser um cara muito móvel, ele não precisa ser um cara muito grande, ele precisa ser um cara que solta uma pedrada. Entendeu? Então, assim, não é pedir demais na PBR, entendeu? Se você pega um cara, velho, que é rato de academia, tem um braço longo pra ter um braço de alavanca legal, velho, consegue rodar esse tem rápido, acabou, velho, dane-se. Todo o resto a gente trabalha com o resto, entendeu? Mas o importante é ser uma pedrada sem parábola, sem esperar, entendeu? Por quê? Porque a decisão do quarterback, óbvio, conforme você vai treinando, ela vai se antecipando, né? Ele vai tomando decisões cada vez mais rápidas. Mas inicialmente, num estágio inicial de mesh, ele vai lançar para quem ele vê livre. Tá? Então é muito importante que você entenda isso. Faz parte da vida. É um ônus que você vai lidar com isso. Tá bom? Ele vai lançar para quem ele vê livre. E aí a bola vai chegar talvez um pouquinho atrasada e tem que compensar essa bola com o drive da bola. Ele tem que compensar esse atraso com o drive da bola. Fechou? Vamos lá. Boa, situacional. Se liga. Mesh, ela é muito múltiplo, né? Então, a gente consegue chamar mesh em literalmente qualquer situação. Eu iria passar aqui muito tempo falando, tipo, de novo, 1001 jogadas de mesh, mas eu vou falar só de algumas. Eu vou falar só de duas. Só de duas situações. Goal line e terceira para longa, tá? Porque, costumeiramente, as pessoas veem goal line, terceira para longa e pensam que mesh não é para elas. Só que o que eu já fiz de TD em goal line com mesh não tá escrito, tá? Vamos lá. Imagina, sei lá, essa primeira parte eu nem vou desenhar, mas mesh, que foi que eu falei que é o primeiro elemento de mesh, ele é o mano a mano. Então, logo de cara, você pode chamar mesh na goal line para você literalmente rodar mano a mano. Entendeu? Então, se você tem um conceito onde você gosta de rodar mano a mano, pô, põe mesh como ele, aí você tira um conceito do seu playbook. Então, o seu playbook acabou de ficar menor, mais simples, mais eficiente. Então, você pode literalmente chamar mesh para você lançar a bola no seu flanker Zika, ou então no seu slot Zika, o que for, tá bom? Esse, óbvio, eu não vou me dar o trabalho de desenhar. Eu vou dar o trabalho de desenhar uma que eu gosto bastante, que eu costumo usar, tá bom? Imagina a hash esquerda, tá? Hash esquerda.
Ver aqui. Se você está na goal line, vamos só assumir que vai ser main? Tá? Acho que a gente pode assumir isso, né? Vai ser main. A diferença é que pode ter o wall interno, não ter o wall interno. O que vai mudar é a técnica de main. Você vai, às vezes vai estar com outside leverage com wall interno. Então eles estão meio que bracketing you, né? Mas, pô, costumeiramente vai ser main, tá? Então você está dando com main aqui. E o que você precisa? Você precisa ganhar espaço com main. Lembra que eu falei que o meu conceito vertical que eu preferido é switch? Switch na goal line vira o quê? Você chamou uma switch e é linha de 3 jardas. Você usar do R's. Vira uma pick play natural. Você tem uma pick play aqui. Você tem outra pick play aqui. Só que é importante você sacar o seguinte. Que você chamando mesh nesse conceito em goal line, essa bola aqui é uma merda. Ou seja, play side horroroso. Play side é uma bosta. Vai ser tip, vai ser pick, vai ser alguma coisa assim. Fechou? O que você vai fazer? É aqui que entra esse cara. Tá ligado? E aí, qual é a fita? Mas tem um ajuste muito massa. Esse aqui tem um ajuste delicioso. Inclusive, a gente chamou isso aqui Corinthians 2019, pro Jesus. Aqui, ó, sei lá. Aqui é a end zone, certo? Imagina isso aqui. Aqui é a end zone. Esse cara faz o pick e corre pro segundo pylon. Running to a spot. Ele tá indo para um spot. Essa jogadinha aqui, se o seu QB. E aí, qual é a fita? Esse cara ele tem que navegar no tráfego, ele tem que desviar. Tipo assim, ó, eu vou correr uma mecha, eu tenho que desviar do Mike, desviar do free safety. Mano, esse, ó, vai ter, tipo, mano, um safety bobão aqui, entendeu? Ou então bobão aqui. Ele vai estar, tipo, mano, vendo um vulca acontecer na frente dele. Vai passar um maluco zarpando por ele, velho. Ele não vai correr por nada, velho. Ele não... Esse free safety não consegue correr pra acompanhar esse cara. Não dá, não dá. A não ser que você avise, tipo, ó, vai vir um cara cruzando, pega ele. E aí, qual é a fita? Pro seu QB, num treino, eu desafiei o Catula a jogar essa bola aqui de olho fechado. Ele não fez isso. Mas ele é míope, então é parecido. Então é quase isso. Qual é a fita? Se eu sou o QB aqui, dropa, lança pro segundo par, não esquece. Se não for catch, a culpa é da WR. Simples assim. Throw to a spot. Parece uma boa jogada de goal line isso aqui? Massa, né? Bem legal. Eu curto pra caramba. Só é importante. E outra, e esse cara aqui, você faz full slide protection com o tip aqui e já era, entendeu? E aí você consegue ganhar tempo pro seu QB, porque você tem 6 caras na proteção. É lindo. Caso você queira elaborar ainda mais essa proteção, esse X aqui, ele pode só bagunçar o meio. Entendeu? E aí ele pode pegar uma mesh com um release tão interno que ele pode atrasar uma blitz tardia, que ele pode facilitar uns tip aqui, enfim, ele pode embololar esse trem aqui, entendeu? E aí você ganha ainda mais tempo. E aí você tem uma pick play versus main, e você tem um cara running to a spot que ninguém tá vendo. Porque, pasmo, com esse cara moscando aqui, a última coisa que essa defesa espera uma bola aqui. É a última coisa. Eles estão defendendo muitas coisas. Essa bola aqui, eles não estão defendendo. Fechou? Dúvidas aqui? Boa. Terceira pra longa. Tem alguém do Vales aqui? Não? Boa. Simonato. Eu perguntei se tem alguém do Vales aqui, se eu levantar a mão, tá tudo bem, então show. Não, então beleza. Não tem ninguém do Vales aqui, tá? Então, eu fico meio assim de meter o pau em quem não tá aqui na frente pra poder tirar essa. Então vou tratar com educação, vamos lá. A chamada que deu o título da SPFL pro Riders, vamos lá. Imagina a hash esquerda. Mesmo alinhamento. De novo, é o melhor alinhamento do mundo. Só pra vocês saberem. Se é terceira e longa pra gol, a defesa tem 2 opções. Ou jogar main press, ou jogar main clue. Mas é main independentemente. Quando eu falo main clue, alguém não sabe o que é main clue? Boa, Rosete. Main clue basicamente é onde você joga main em off, em bail, é você e qualquer rota para fora. É main clue. E aí você tem ajuda interna. Basicamente é isso. É main onde você sabe que você tem uma ajuda interna. Resumindo é isso. É onde você tem alguém dropando uma hook, é alguém fazendo wall, tipo assim, eu tô em main com um cara aqui, a bola pra lá, mas eu sei que tem alguém dropando, então, sei lá, mais lente, uma coisa assim, eu tenho uma ajuda. Isso é main clue, tá ligado? Então eu posso ganhar mais leverage pra esquerda, eu posso, e eu tenho que dar cabo apenas de rotas externas. Fechou?
ou você vai ver main, mesmo, mag, né? Man everywhere he goes, e isso indica pressão, ou você vai ter main clue, e você vai ter tempo. Um dos dois. É isso que vai acontecer em terceira para longa, tá? Então você não tem que ficar perdendo muito tempo em tipo, o que a defesa vai rodar? Vai ser isso, velho. É duas opções, não tem um mais que isso, tá? E aí, qual é, Peter? Você tem que rodar main clue beater. Main clue beater é sail, meu predileto. Main clue beater é sail. E aí você roda. Não, lembra que eu falei que eu gosto de mesh com sail? Então, main clue beater é sail e você tem uma pique em cima do hook defender na altura próxima do first down. Porque ele vai estar jogando o down. Então, naturalmente, ou a goal line, ou coisa assim. Naturalmente, o cara que vai setar a mesh, ele vai querer buscar a altura do hook defender, certo? Eu falei isso no começo. Se ele vai buscar a altura do hook defender para setar a mesh, ele vai ter que aprofundar um tanto aqui. E tudo bem. Então, essa mesh meio que vira uma over. Só que não vai ser over, porque o hook defender tá 15 jardas para trás. Tá bom? E literalmente, esse cara aqui, ele quer estar, tipo, mano, em cima do hook defender as the ball's being thrown. Tipo assim, enquanto a bola estiver indo. E é o pique natural. Tô correndo a rota, você tá aqui, que coisa. Entendeu? E tem um maluco rodando a over de fato, que na real é under por causa da profundidade do hook defender. E aí é um catch. Sabe quando sabe na NFL, assim, é que na NFL não mostra o All 22, né? Você vê com zoom, né? E aí, sabe quando é tipo terceira para 18? E aí tá lá assim, aquela câmera no QB. E aí, do nada, uma bola numa rota cruzada. E o cara pega, tipo assim, a 2 jardas do first, pega a bola e é first. E você fala, nossa, o que aconteceu? Como que a defesa deixou isso acontecer? Que merda. É isso. Tipo, 9 de 10 vezes é isso. Eles metem alguém pra, mano, pegar esse hook defender. Esse cara recebe essa bola, tipo, a 1, 2 jardas, 3 jardas antes do first down. Só que se a bola for bem posta bastante, ele pega a bola e first down aqui. Check. Aí por que eu falei que essa aqui é a chamada que deu título pro Valles na SPFL? Por quê? Porque foi a mesma situação, mesmo alinhamento, a mesma defesa, que a gente enfrentou eles em 2018, e em 2018 eu chamei isso aqui, foi touchdown do C ali. Não chamaram isso, eles chamaram switch. E aí em switch, rola troca, tá ligado? Porque versus main clue é muito fácil você trocar quando inverte release, né? Tipo, mano, o cara veio pra dentro, só troquei e você pegou aqui. E aí a bola virou uma wheel pro Bigas aqui, que foi fora de campo, entendeu? Não estou querendo dizer que se eu estivesse lá, teria o título, de forma alguma. Tá ligado? Vamos lá. Caramba, Rossetti. Eu falo demais, velho. Show! Agora acabou a parte do X's and O's. E agora eu preciso explicar pra vocês como não ser um tremendo de um imbecil. Tá? Lembra que eu falei aqui que em São Paulo eu me sinto cercado de imbecis muitas vezes? E é verdade, eu falo isso tranquilamente. Sei que não estou ofendendo os meus parceiros paulistas. Eu acho que meu parceiro paulista aqui, o único mesmo é o Chico, o time do pessoal do Challengers e o pessoal do Rhinos. Então sei que não é com vocês porque vocês são bem treinados, vocês são zica mesmo. Agora, todos os outros times de São Paulo que não se chamam Dragons, Rhinos, Vilers, provavelmente tem um Zé Ruela de coach. Muito provavelmente tem um cara que não entende FA de coach, tá? E é muito importante que eu te diga assim, o beabá de como não ser esse cara. Tipo assim, eu tenho pra mim que se você só não for um trouxa, você já tá, tipo, acima de 95% em qualquer coisa na vida. Entendeu? Sei lá, pensa aí, vida financeira. Se você só não entrar no rotativo do cartão de crédito, sabia que você tá acima de, tipo, 60% da classe trabalhadora do Brasil? É tipo, mano, e não entrar no rotativo do cartão de crédito é uma parada meio toda, tipo assim, meio óbvia pra mim, entendeu? Eu imagino que seja óbvia pra todo mundo. No FA é a mesma coisa. Qual é o caminho mais rápido de você ser um tremendo imbecil no FA? É você ter à sua disposição um corpo de conhecimento coletivo do Congresso, que segue uma linha, e você só ignorar ele e esquecer ele depois da pandemia. O primeiro Congresso foi em 2017. E a primeira palestra do primeiro Congresso em 2017 foi sobre métodos de treinamento. E assim, resumindo em uma frase o que essa palestra disse, ela disse que não faz sentido você treinar de forma isolada uma parada que é dinâmica e variável. É tipo assim, eu acabei de resumir pra você em uma frase 30 anos de pesquisa do cara, entendeu? Não adianta treinar de forma isolada, tecnicista, uma parada que é dinâmica e variável. Então, você precisa relembrar, entra lá no YouTube do Congresso, reassiste essa palestra
reassiste a minha palestra sobre conceitos de passe, tá? Você vai relembrar que conceitos de passe precisam ser uma combinação rítmica de rotas que deixam um outlet sempre na cara do quarterback e que pode ser executado de qualquer formação, né? E aí, conforme você lembra dessas coisas, você vai entender, ou pelo menos eu espero que você consiga juntar as peças de como treinar esse treino. Porque você acabou de aprender várias jogadas muito massas. As jogadas que eu desenhei aqui somam aí, eu diria, uns 40%, entre 30% e 40% mais ou menos das minhas chamadas de passe em 2019, tá? Ah, o microfone? Bora lá, bora lá. Bom? Melhor? Liga lá, liga lá. Então, assim. Alô? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Check? Me ouvem? Maravilha. Onde eu estava? Caramba, odeio meu TDAH. Ah, sim, boa. Essa é um grande resumo. Mano, essas jogadas aqui, elas são tipo, mano, o beabá do meu ataque. De ataques que eu rodo e é o beabá de ataques da seleção. Acontece que nada disso serve muito para você se você não conseguir sintetizar esse conhecimento em treinamento, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho mais de treinamento. Vamos lá. Se liga. Resumindo, de novo, simplificando bastante, é muito importante que você treine e mexe a partir de recortes do jogo, tá? E assim, essa é a simplificação. A complicação é que você tem que dizer que a programação neuromotora do treinamento tem que ter uma boa transferência, a programação neuromotora do jogo. Entendeu? Basicamente resumindo bastante o que é programação neuromotora, tá? É o que o seu cérebro processa enquanto você se move, tá? Não tem tempo de você ficar interpretando informação e fazendo conta de 2 mais 2 enquanto você corre uma rota. Então, você precisa dar um jeito de treinar com que o seu cérebro ele monte disparos elétricos pré-programados. Essa é a única maneira do seu corpo mandar disparos elétricos o bastante para músculos o bastante, a ponto de você se equilibrar num pé, girar seu tronco, pegar a bola com uma rota enquanto você presta atenção no DB. Entende? Então, o seu treino tem que basicamente ser uma série de recortes do jogo, e isso parece bastante intuitivo para a maioria de vocês, certo? A questão é que... aqui. Tem dois grandes problemas nisso que eu enxergo. Beleza, mas muitos coaches de FA já entendem que, mano, você treina a partir de recortes do jogo. Show, massa. Então você tem lá Skelly, Run, Roll, 9 on 7, etc e tal. Ok, recortes do jogo, parabéns. Você faz o mínimo. Mas eles não pegam muito bem como progredir isso e como variar isso, ou como modelar a variabilidade. De maneira bastante simples, a pessoa vai do Indy pro Skelly. Tá ligado? Tipo, e aí o Skelly é uma merda. E aí o Skelly fica sendo uma merda por, 2 meses. Ou por, 10 sessões de treino. E aí depois de 10 sessões de treino, o Skelly fica bom. E você pensa que é porque o Indy tá melhorando. Não, é porque ele finalmente teve repetição de Skelly bastante a ponto de parar de ferrar com o Skelly. Entendeu? Então qual é a fita? É você pegar o jogo de FA, que é 11 contra 11, e você conseguir quebrar ele em partes o bastante, que vai desde você sozinho correndo na grama, até 11 contra 11. Então você sozinho correndo na grama, você sozinho correndo na grama com alguém te lançando, você sozinho correndo na grama com alguém te lançando e um defensor, e aí depois você contra 2, porque isso roda muito. Lembra que eu falei que roda muito bracket, que defesas sempre tem alguém por cima, se elas vão jogar em parent match, então tem que treinar alguém por cima. Então faz sentido que depois do mano a mano, você tenha um mano a 2 manos. Entendeu? Você tem lá o corner man e o safety e o weak safety ali para você treinar o seu combo de rotas do lado curto do campo. Entendeu? A partir daí, você começa a rodar half Skelly. Depois disso, full Skelly. E por aí vai. Então, você tem que montar uma progressão em mais partes. Tá bom? Esse é um erro que eu vejo sendo muito cometido por aí. O cara consegue quebrar em partes, mas em poucas partes. Quebra em mais partes. E o segundo é variabilidade. Se eu pudesse sintetizar o erro de variabilidade, é o seguinte: existem 2 tipos de abordagens erradas no que tange a modular variabilidade do treinamento. É o seguinte: você vai ver, você certamente vai lembrar isso aqui que eu vou falar agora. Uma é o coach que ele fica sendo crica com cada mínimo detalhe. Ele é aquele coach que vai dizer, não, mas o seu peso não estava na perna da frente e você não virou o seu tronco e a sua mão num ângulo de 18 graus e meio. Entendeu? Tá, esse é o erro número 1. É o coach que é tecnicista. E o erro número 2 é o coach organicista demais. Tipo assim, pô,
Vamos treinar e ver qual é que é. O Rossetti vai lembrar, tem uma vez que a gente foi visitar o treino de um time e o treino era tanto assim, tipo, tanto Skelly e repetição, irararara, mano, aquela doideira e essa expectativa. Diga lá. Olha só, é isso mesmo. A sacada aqui é que num ambiente muito variável, por exemplo, de novo, Skelly, tá? No ambiente de Skelly, você tem que conseguir modular qual é o feedback específico. Então, pode ser que você vai rodar mesh 500 vezes no Skelly, só que para cada vez você vai forçar um feedback específico. Entendeu? É muito importante que você afunile isso, porque senão o que acontece é, você fica lá rodando e espera que a natureza se organize naturalmente, e beleza, depois de 500 repetições vai se organizar, só que vai levar tempo pra caramba, vai levar muitas repetições, vai ficar meio ruim. Fica lá. Sim, não, então, isso, a palestra da Esther é muito massa sobre isso. Revisitem isso, ela, porque ela falou sobre pedagogia do Teco, se não me engano, né? Então ela abordou todas essas etapas pedagógicas. Então, tipo, mano, revisita isso, revisita a palestra do Carlos do primeiro congresso, tá? Porque você precisa conseguir modular a variabilidade, tá? Então, assim, é variável, você tem que trabalhar com variabilidade. Mas se você deixar a natureza se auto-organizar, você é um coach ruim. Vamos lá, agora, mão na massa. Meu Deus, eu preciso ir embora. A tarefa de casa para vocês. O que vocês vão levar para casa? Tarefa que você vai escrever, você vai fazer quando chegar em casa. Deixa eu ler, deixa eu lembrar aqui que. Epa. Vamos lá. Seguinte. Você vai escolher 1 a 2 conceitos. Eu sugiro mesh, naturalmente, eu acabei de dar exemplo disso. 1 a 2 conceitos que você julga que você é honestamente bom nele, que você tem capacidade de se tornar bom, muito bom nele. Você vai desenhar jogadas desse um conceito para todas as situações do jogo, tá? Situações bases, situações de terceira média, terceira curta, terceira longa, situações de goal line, situações de Hail Mary, sei lá, o que for. Desenha jogadas desse 1 ou 2 conceitos para todas as situações. Junto disso, você vai pegar a minha palestra que eu acabei de falar, vai pegar a palestra do professor Carlos, vai pegar a palestra da Esther e você vai quebrar em o máximo de partes possível o jogo. Você não vai apenas fazer, vou treinar no Skelly, vou treinar no Scrimmage. Não, você vai montar uma progressão com várias etapas de complexidade. Começando de você sozinho até 11 contra 11. Fechou? Essa é a sua tarefa para casa. Vamos lá. E agora aqui, o que você tem que levar daqui? A mão na massa é a parte do seu homework. O que você tem que levar daqui é o seguinte. Deixa eu lembrar aqui que eu vou... Vamos lá. Você precisa obrigatoriamente de uma solução estúpida de simples do seu time, tá? O seu time não treina muito. O seu time treina pouco. Os seus atletas não são atletas profissionais. Os seus atletas, muito provavelmente, não querem ficar estudando e não são capazes disso. Tá ligado? De novo, lembra aquilo que eu falei no começo da palestra. A gente voltou ao nível que um gringo correndo por aí ganhou o brasileiro, parceiro. Isso é horroroso. Isso é uma vergonha. É vergonhoso um gringo sair lá de Idaho, sei lá, onde for, mano. E ele só, sem saber a merda do playbook direito, sai correndo por aí e ganhar o brasileiro, bicho. Isso é um delírio, tá? Você precisa de uma solução que se encaixe no seu contexto. De pessoas que treinam pouco, provavelmente vão ter uma retenção pequena e pior. Entre um treino e outro vai ter 5 ou 6 dias. Então aquilo que ele treinou no sábado seguinte ele esqueceu. Tá ligado? Então assim, você precisa dumb it down. Você precisa do conceito de passe e da jogada mais simples possível. E mais, ela tem que ser imbecil de simples. Esse é o seu primeiro aprendizado. O segundo, essa solução que é ultra simples tem que ser muito variável, tá? Ela precisa ser variável. Ela tem que ser simples, boba de simples, e ela tem que ser variável. Ela tem que conseguir te servir em várias situações.
ok? E por último, você como coach tem que conseguir modular essa variabilidade de maneira progressiva. Faz sentido? Aprender essas 3 coisas que eu falei, aprendemos? Massa? Show de bola? Legal. Ainda bem que eu não trouxe vídeo porque não deu tempo. Eu mando vídeos disso depois no grupo. Me cobrem. Qualquer coisa, você tem meu contato, estou no grupo, você me acha, eu talvez demore para responder. Na real, chama o Lucas, Davi. Não me chama, não. Tá bom? É isso, gente. Eu preciso... Eu encontro vocês mais tarde no Happy Hour. Curtam muito, estudam muito. Eu vou ter que sair correndo daqui. Então, mais pra frente, à noite só eu volto e troco ideia. Fechou? Muito obrigado.